Na semana que vem, o Ministério Público Militar deve encaminhar ao Superior Tribunal Militar o pedido de expulsão de Jair Bolsonaro do Exército. O STM vai decidir se o ex-presidente condenado pela suposta tentativa de golpe de Estado é indigno ou incompatível para seguir nas Forças Armadas. As representações do MPM serão sorteadas eletronicamente no STM. Após o recebimento da representação, é definido um ministro relator do processo. A primeira função do relator será determinar a intimação do militar, que tem 10 dias para apresentar defesa por escrito. Caso o prazo expire sem manifestação, o relator solicita a nomeação de um defensor público, que terá o mesmo período para elaborar a defesa. Guta Pini chega aqui no nosso telão. Bom dia para você, Guta. Seja muito bem-vinda, sempre muito bom tê-la conosco. Bom dia, Dani. Bom dia para a nossa audiência. Vamos lá. Estamos quase encerrando a semana. Quase encerrando o mês também, né, Guta? Eu começo com você com essa informação de que Bolsonaro, vale lembrar também para a nossa audiência, todo o histórico de Jair Messias Bolsonaro no Exército, né, e como militar também, iniciou a carreira militar dele desde muito jovem, ingressou na Escola Preparatória de Cadetes lá em 1973, há mais de 50 anos, portanto, formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977. Ele sempre falava a respeito desse período com muita frequência em várias das suas entrevistas, serviu como capitão da artilharia, como paraquedista. E agora, aos 70 anos, o STM está prestes a decidir se expulsa ou não Bolsonaro das Forças Armadas por conta dessa condenação nessa suposta tentativa de golpe. Dani, isso fica para nós, assim, refletirmos que uma injustiça, ela nunca é uma coisa só. Ela não tem apenas um impacto. Vejam, houve toda a privação da liberdade do ex-presidente por conta de um processo injusto. Ele está numa prisão sem o acompanhamento médico que ele merece e deveria ter por conta da sua condição de saúde, e isso nós podemos afirmar por conta até do que você trouxe agora no início do programa, de que é um preso do regime semiaberto que está ali cuidando dessa parte da medicação, está auxiliando na entrega da medicação para o ex-presidente. Eu imagino que se fosse um parente do ministro Alexandre de Moraes, ou ele mesmo, ele não iria querer que um preso estivesse dando conta dessa tarefa, ainda que eventualmente. Lembrando também toda essa atuação do ministro no caso do ex-presidente, eu estava me recordando hoje de quando o ex-presidente foi intimado, foi citado na UTI. E mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes mandou que o oficial de justiça cumprisse a sua tarefa, ainda com o ex-presidente naquele estado, numa UTI. E as injustiças já aconteciam de muito antes e elas vêm continuando, vêm seguindo o seu curso. Então, a privação de liberdade, essas condições de saúde que não são respeitadas, não é assegurado a esse preso direitos que são concedidos a traficantes, a estupradores. E agora, esse novo possível desdobramento dessa condenação nessa área militar, perdendo a patente, sendo realmente expulso do Exército. Esse é um caso, Dani, que ele não se concluirá tão rapidamente, porque é um novo processo. A Justiça Militar faz parte do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Militar é um tribunal composto por militares, mas são militares juízes. Então, o processo ele vai seguir normalmente. O Ministério Público faz o pedido, o ex-presidente é citado para constituir advogado e para fazer a sua defesa, e aí ele protocola a sua defesa, o Ministério Público se manifesta em cima disso, testemunhas são ouvidas, é um novo processo. Então, até lá, Dani, muita coisa também pode acontecer. Pode ser que o Congresso resolva dar conta da sua tarefa e acabar com essa injustiça e passe o projeto de lei da anistia. Enfim, nós estamos no ano eleitoral, o tabuleiro da política aí pode se mover, as peças podem se mover de outra forma, muita coisa ainda pode acontecer. Então, Dani, é um novo desdobramento da condenação criminal, que ela tem impactos também na justiça militar, por conta da questão que o ex-presidente é um militar, mas não é algo que
pelo menos, se seguir os trâmites normais de um processo, não é uma coisa a jato, é um novo processo, tem os seus prazos, tem defesas, tem recursos, precisa também ter o trânsito em julgado da decisão da Justiça Militar para daí essa decisão passar a ser cumprida com a eventual expulsão do ex-presidente do Exército. Mas a gente espera que isso não aconteça, que o Congresso possa reagir logo. Antes de te ouvir, Constantino, eu acho que é importante a gente trazer um pouco do histórico de Jair Messias Bolsonaro no Exército. Ele iniciou a carreira militar dele desde muito jovem, ingressou na Escola Preparatória de Cadetes em 1973, há mais de 50 anos, formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977, sempre comentou, falou muito a respeito desse período da vida dele, serviu como capitão de artilharia, paraquedista e agora, aos 70 anos, o STM está prestes a decidir se vai expulsá-lo ou não das Forças Armadas por conta aí dessa condenação nessa suposta tentativa de golpe. Bom, tem que lembrar que tem gente como o general Augusto Heleno, condenado no mesmo processo farsesco, né? Então, eu fico muito triste em dizer o que eu vou dizer, Daniel, porque as Forças Armadas já foram a instituição mais respeitada do Brasil. Mas hoje em dia eu diria que talvez quem não seja indigno de ter Jair Bolsonaro em seus quadros é justamente o Exército, né? Eu falo isso com tristeza porque eu sei que as bases possuem muita gente séria ainda, comprometida com o país, patriota, mas a cúpula talvez tenha sido cooptada por comunistas corruptos ligados ao Foro de São Paulo, gente que estende tapete vermelho para Nicolás Maduro, um narcoditador hoje preso em julgamento nos Estados Unidos, obrigando esses generais a prestar continência para alguém desse naipe, né? Então, de novo, a postura das Forças Armadas tem, nos últimos anos, manchado bastante sua imagem perante a população brasileira. Muito bem, são 9 horas e 56 minutos no horário de Brasília. Quer complementar, Guta? Não, acho que está bem encaminhada essa questão. A gente comentei mais cedo sobre a questão do processo de extradição, do Ramagem também, e dessa questão do Jair Bolsonaro, que são coisas que não são da noite para o dia, só acrescentando que é um processo que vai tramitar na Justiça Militar. Então, tem a apresentação ali pelo Ministério Público, tem a designação de relator e a defesa, o oitiva de testemunhas, o próprio Jair Bolsonaro. Em relação ao Ramagem da extradição, também é um processo longo. Então, para que as pessoas tenham ciência, né, que não são coisas repentinas, existe um trâmite a ser seguido. Está só começando essa história e a gente espera que o Congresso Nacional, em algum momento, consiga paralisar esse desdobramento com a aprovação de uma anistia e aí encerre todos esses desdobramentos, todas essas injustiças.